Será que as universidades se tornaram trincheiras de militância? Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo no argumento de uma fonte que diz que sim. E mais, que a causa disso seria uma teoria política bem específica, aplicada principalmente nos cursos de humanas. Vamos desvendar essa perspectiva passo a passo. Então, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, qual é a alegação principal do autor? Depois, que teoria é essa que sustenta a ideia? Como isso sairia da teoria para a prática? Quais seriam os impactos disso tudo nos estudantes? E, para fechar, qual a conclusão e a solução que o autor propõe? Certo. Vamos começar pelo começo, né? Qual é, afinal de contas, a crise que o autor diz que existe na universidade? A afirmação que dá o pontapé inicial em toda essa discussão é bem forte. O autor alega que as instituições de ensino estão se transformando em verdadeiras trincheiras de militância. É a partir de aqui que todo o argumento dele se desenvolve. Pois é, uma afirmação dessas faz a gente se perguntar na hora, né? De onde vem essa ideia? Qual é a base teórica que, segundo o autor, está por trás de toda essa suposta mudança? E a resposta que o texto nos dá aponta para um nome: o filósofo Antônio Gramsci. É a teoria dele, a da hegemonia, que o autor usa para explicar esse processo. Vamos dar uma olhada nesse conceito? Ok, o conceito central aqui é o de hegemonia cultural. Pensa assim, em vez de dominar pela força, o poder é mantido de um jeito bem mais sutil. É sobre moldar a cultura, os valores, as crenças de uma sociedade, até que uma certa visão de mundo se torne o senso comum. O objetivo é conquistar pelo consentimento, não pela coerção. E como isso funcionaria segundo a interpretação do autor? Ele resume a estratégia em 3 passos. Primeiro, ocupar os espaços culturais-chave, universidades, mídia, artes. Segundo, a partir daí, conquistar a sociedade intelectualmente. E o terceiro passo, a tomada do poder político, que viria quase como uma consequência natural depois que o terreno das ideias já foi dominado. Mas como uma teoria tão abstrata se manifestaria na vida real? É exatamente isso que o autor tenta mostrar agora, como ele vê essas ideias saindo do papel e entrando nas salas de aula da universidade. E aqui a gente vê o ponto central da crítica dele. De um lado, o ideal de universidade, né? Um lugar de pensamento livre, de debate de ideias, da busca pelo conhecimento. Do outro lado, o que o autor alega que está acontecendo, em vez de pensamento livre, um pensamento único, no lugar do debate, doutrinação, e em vez da busca por conhecimento, militância política. O resultado de tudo isso, na visão do autor, é bem direto. A missão da universidade muda completamente. Ela deixaria de ter como objetivo principal a formação de intelectuais com pensamento crítico para focar na formação de militantes alinhados a uma causa específica. Ok, mas se a gente seguir essa linha de raciocínio, qual seria o impacto disso tudo na vida e na formação dos estudantes? É isso que o autor explora a seguir. O autor então traz um ponto bem específico: as políticas de cotas. E aqui é muito importante frisar. O que vamos ver é a argumentação do autor sobre o tema. Ele diz que, embora o objetivo seja inclusão, muitos estudantes entrariam despreparados. E a conclusão dele é que essa fragilidade acadêmica, em vez de ser resolvida com reforço pedagógico, seria aproveitada como uma porta de entrada para o recrutamento ideológico. E no currículo, como isso apareceria? Bom, para ilustrar a percepção dele, o autor apresenta uma divisão mais ou menos assim para os cursos de humanas. Ele alega que a maior parte do tempo, uns 80%, seria dedicada à interpretação ideológica e ao ativismo. E o que sobra, bem pouco, segundo ele, para análise objetiva e para habilidades mais técnicas. E o resultado final disso tudo? Segundo o autor, o que se produz são profissionais que saem com o diploma na mão, claro, mas com uma carência de pensamento crítico sólido. Pessoas que, na visão dele, teriam dificuldade em lidar com a complexidade do mundo real e com opiniões diferentes das suas. Ok, depois de todo esse diagnóstico, o autor não para por aí. Ele acredita ter um caminho para resolver o problema. Vamos ver qual é a solução que ele apresenta. A proposta dele se baseia em 3 R's. Primeiro, resgatar a educação formal. Segundo, restaurar o pluralismo intelectual, ou seja, a diversidade de ideias. E terceiro, reinstaurar o rigor acadêmico. No fundo, é um chamado para que a universidade volte ao que ele acredita ser a sua verdadeira e original missão. E depois de percorrer todo esse argumento, a gente fica com uma grande questão para pensar, não é? Qual é, afinal, o papel da ideologia na educação? A perspectiva que analisamos hoje nos força a refletir sobre onde fica a fronteira entre educar, formar um pensamento crítico e promover uma agenda política.
Um debate, olha, super complexo e com certeza muito, muito relevante para os dias de hoje.